Seu coração disparou ao reconhecer a voz de seu pai, Manuel, discutindo ferozmente com alguém que ele conhecia bem, Miguel, o homem por quem estava apaixonado há meses. Ainda atordoado pelo sono, João desceu as escadas correndo e encontrou a cena que mudaria sua vida para sempre, seu pai segurando o telefone de João, com mensagens íntimas expostas, e Miguel, pálido, saindo pela porta da frente da casa em Lisboa, jurando nunca mais voltar. Aquele dia começara como qualquer outro na capital portuguesa. João, um jovem de 25 anos formado em arquitetura, trabalhava em um escritório no centro da cidade, projetando edifícios modernos que contrastavam com as antigas fachadas azulejadas das ruas lisboetas. Ele morava com o pai em uma casa modesta no bairro de Alfama, desde que a mãe falecera há 5 anos em um acidente de carro. Manuel, um pescador aposentado de 58 anos, era um homem de princípios rígidos, moldado pela tradição católica e pela sociedade conservadora de Portugal. Ele via o filho como o herdeiro de uma linhagem familiar honrada, sem espaço para desvios. João sempre soubera que sua atração por homens era um segredo perigoso. Em uma sociedade onde o casamento gay era legal desde 2010, mas as mentalidades em muitas famílias ainda ecoavam o passado ditatorial, ele optara pelo silêncio. Miguel entrara em sua vida durante um projeto universitário remanescente, eles se reconectaram em um café no Chiado, e o que começou como amizade evoluiu para um romance cauteloso, cheio de encontros furtivos nos jardins do Castelo de São Jorge ou nas praias de Cascais. Mas na noite anterior, exausto após um dia longo, João deixara o telefone desbloqueado sobre a mesa, com notificações de Miguel piscando na tela. Manuel, insone como de costume, encontrara o aparelho. As mensagens eram inequívocas, declarações de amor, planos para um futuro juntos, toques de intimidade emocional que o pai interpretou como uma ameaça à família. Em pânico, ele ligara para Miguel usando o número do telefone, exigindo que ele se apresentasse imediatamente. Isso acaba agora, dissera Manuel, sua voz tremendo de raiva e decepção. Miguel, um professor de história de 28 anos, chegara correndo, achando que algo acontecera com João. Em vez disso, encontrou um interrogatório cruel, acusações de corrupção moral, ameaças de exposição pública e a ordem para desaparecer da vida de João. Quando João irrompeu na sala, Miguel já estava indo embora, os olhos cheios de lágrimas. Seu pai me disse tudo. Ele vai contar para todo mundo se eu não sumir. Desculpe, João, mas eu não aguento isso. A porta bateu, deixando pai e filho frente a frente. Manuel, com o rosto vermelho, atirou o telefone no chão. Como você pôde fazer isso conosco? Sua mãe deve estar se revirando no túmulo. João sentiu o mundo desabar. Ele não esperava que seu segredo fosse revelado assim, de forma tão brutal, enquanto dormia inocentemente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. João mal conseguia trabalhar, seus projetos pareciam insignificantes diante da dor. Ele confrontou o pai naquela mesma manhã, em uma discussão que ecoou pelas paredes antigas da casa. Você invadiu minha privacidade. Quem te deu o direito? Gritou João. Manuel rebateu, eu sou seu pai. Tenho o dever de te proteger dessa aberração. Em Portugal, as leis mudaram, mas Deus não. Você precisa de ajuda, filho. As palavras cortaram como facas, revelando o abismo entre gerações. João decidiu não falar com Miguel imediatamente, temendo piorar as coisas. Em vez disso, ele procurou refúgio em sua tia Isabel, a única parente que suspeitava de sua orientação. Isabel, uma artista liberal de 50 anos vivendo em Sintra, ouviu a história com empatia. Seu pai é produto de uma época dura, João. Mas você não pode deixar que ele dite sua felicidade. Ela o aconselhou a confrontar a verdade, mas João hesitava, preso entre o amor filial e o desejo de liberdade. Enquanto isso, Manuel lutava com sua própria consciência. Ele amava o filho, mas via a homossexualidade como um pecado imperdoável, influenciado por amigos conservadores e pela igreja local. Ele começou a planejar uma intervenção, contatar um padre para uma conversa espiritual, e até considerar mandar João para um retiro religioso em Fátima. Mas no fundo, Manuel sentia uma culpa crescente. Será que sua ação impulsiva destruíra o único laço familiar que lhe restava? João, por sua vez, começou a questionar suas escolhas. Por que escondera tanto tempo? A sociedade portuguesa evoluíra, eventos como a Marcha do Orgulho em Lisboa mostravam aceitação crescente. Mas em sua bolha familiar,
o preconceito persistia. Ele decidiu reconquistar Miguel, marcando um encontro secreto em um bar no bairro Alto. Lá, sob as luzes neon e o som de fado, eles se reencontraram. Miguel estava magoado. Seu pai me humilhou, João. Ele disse que você era fraco, influenciável. Como posso confiar que você vai enfrentar isso? João prometeu lutar, mas as palavras soavam vazias diante da realidade. A tensão escalava. Manuel descobriu o encontro através de um vizinho fofoqueiro e confrontou João novamente, dessa vez com ultimatos: ou você acaba com isso, ou sai de casa. João, dividido, optou por uma trégua temporária, fingindo concordar enquanto planejava sua independência. Mas o preço era alto: noites insones, ansiedade crescente, e a sensação de traição que corroía sua alma. No fim dessa primeira fase, João percebeu que a batalha mal começara. Ele precisava escolher entre a família e o amor, sabendo que qualquer decisão traria perdas irreparáveis. O ar de Lisboa parecia mais pesado, as colinas mais íngremes, enquanto ele caminhava pelas ruas, ponderando o futuro incerto. Os dias se arrastavam como um fado melancólico nas ruas empedradas de Lisboa. João, agora morando temporariamente com a tia Isabel em Sintra, tentava reconstruir sua vida longe do pai. O exílio autoimposto era uma tentativa de ganhar perspectiva, mas a dor da separação familiar o consumia. Miguel, por sua vez, hesitava em retomar o relacionamento, temendo mais intervenções. Preciso de tempo, João. Seu pai me fez duvidar de tudo, disse ele em uma chamada de vídeo, o rosto iluminado pela tela fria. Manuel, sozinho na casa de Alfama, sentia o peso da solidão. Ele passava horas na varanda, olhando o Tejo fluir, questionando suas crenças. Um amigo de longa data, um padre chamado Padre António, o visitou. Manuel, o amor de Deus é para todos. Talvez você deva ouvir seu filho. Mas Manuel resistia, preso a dogmas antigos. Em segredo, ele começou a pesquisar sobre a homossexualidade, lendo artigos online em cafés públicos, onde ninguém o reconhecia. O que encontrou o abalou: histórias de famílias destruídas por rejeição, estatísticas de suicídio entre jovens LGBT em Portugal. João, enquanto isso, mergulhava no trabalho. Um novo projeto, a restauração de um prédio histórico no Rossio, o mantinha ocupado. Mas durante as pausas, ele refletia sobre as pressões sociais. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o machismo persistia em camadas da sociedade, especialmente em comunidades tradicionais como a de pescadores de onde seu pai viera. Ele se juntou a um grupo de apoio online para gays, onde ouvia relatos semelhantes: pais que deserdavam filhos, amigos que viravam as costas. Uma reviravolta veio quando Miguel o convidou para um fim de semana em Porto. Vamos escapar, ver se ainda há algo entre nós. João aceitou, viajando de trem pelas paisagens verdejantes. No Porto, sob as pontes do Douro, eles reconectaram. Caminhadas pela ribeira, jantares com vinho do Porto, momentos de ternura que reavivaram a chama. Mas Miguel pressionava: você precisa confrontar seu pai de verdade, não fugir. João prometeu, mas o medo paralisava. De volta a Lisboa, Manuel tomou uma decisão controversa. Ele contatou Miguel diretamente, marcando um encontro em um café no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade gay. Eu errei ao invadir a privacidade de vocês, admitiu Manuel, as mãos tremendo no copo de café. Mas eu temo pelo futuro de João. Essa vida é cheia de preconceitos. Miguel, surpreso, rebateu: o maior preconceito vem de você, senhor. João te ama, mas você o está destruindo. A conversa terminou em impasse, mas plantou sementes de dúvida em Manuel. João descobriu o encontro através de uma mensagem de Miguel. Furioso, ele confrontou o pai em casa. Você não para de interferir. Primeiro me trai enquanto durmo, agora é isso. Manuel defendeu-se: estou tentando entender, filho. Mas e se isso te custar tudo? Emprego, amigos, respeito. A discussão escalou para gritos, revelando feridas profundas. João revelou como se sentira sozinho após a morte da mãe, como o amor por Miguel o salvara da depressão. A pressão familiar se intensificou quando primos distantes souberam do rumor. Uma tia conservadora ligou para Manuel, exigindo que ele corrigisse o filho. Em nossa família, isso não existe.
Isso fortaleceu a resolução de Manuel, mas também o isolou. Ele começou a perder sono, questionando se sua rigidez valia a perda do filho. João, por sua vez, enfrentou um dilema moral. Deveria perdoar o pai ou cortar laços? Em uma terapia que Isabel recomendara, ele explorou seus conflitos internos. Você carrega o fardo da expectativa familiar, disse a terapeuta. Mas sua felicidade importa. Inspirado, João planejou uma conversa honesta, mas o destino interveio. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, forçando uma escolha rápida. A tensão culminou em uma reunião familiar em Sintra. Isabel mediou, mas as acusações voaram. Manuel acusou Miguel de manipular João. Miguel rebateu destacando o amor genuíno. João, no centro, declarou: eu escolho ser quem sou, pai. Com ou sem você. Manuel saiu furioso, deixando todos abalados. Nesse ponto, as apostas aumentavam. João percebia que reconquistar o amor significava arriscar a família, enquanto Manuel lutava contra seus demónios internos. O preço da autenticidade era alto, e as decisões iminentes prometiam mais dor. O outono chegava a Lisboa com ventos frios do Atlântico, espelhando o clima emocional na vida de João. Com Miguel considerando a mudança para Madrid, João sentia urgência em resolver o impasse com o pai. Ele marcou um jantar em um restaurante simples no Cais do Sodré, optando por reconciliação. Manuel aceitou, mas chegou com expressão dura, carregando uma Bíblia velha. A conversa começou tensa. Filho, eu li sobre isso. Há grupos que ajudam a curar essas inclinações. João ficou horrorizado. Pai, isso é conversão therapy. É ilegal e cruel em Portugal. Manuel insistiu, é para o seu bem. Eu pago tudo. O debate escalou, com João explicando ciência e direitos, enquanto Manuel apelava para fé e tradição. Nossa sociedade mudou, pai. Olhe para o Europride em Lisboa ano passado, milhares celebrando. Mas Manuel via isso como decadência moral. Miguel, sabendo do jantar, esperava ansioso. Quando João ligou depois, chorando, ele decidiu intervir. Vou falar com ele de novo. Sozinho. Encontraram-se em um banco no mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. Miguel compartilhou sua história, crescida em uma família aceitadora em Coimbra, mas enfrentando bullying na escola. Seu filho é forte, senhor. Não o quebre. Manuel ouviu, mas rebateu, e se ele sofrer? Empregos perdidos, violência nas ruas. Miguel admitiu os riscos, mas enfatizou, o maior sofrimento vem da rejeição familiar. João, enquanto isso, enfrentava pressão no trabalho. Um colega conservador ouvira rumores e começou a boicotar seus projetos, murmurando sobre distrações pessoais. Isso abalou sua confiança, fazendo-o questionar se valer a pena ser aberto. Em uma manifestação LGBT no Terreiro do Paço, ele encontrou coragem ao ver famílias apoiando filhos. Mas ao voltar para casa, encontrou Manuel esperando com uma mala. Vou para Fátima rezar por você. Pense no que está fazendo. A ausência do pai deu espaço para João e Miguel fortalecerem o laço. Eles passaram dias em Óbidos, vila medieval, discutindo futuro. Se eu for para Madrid, você vem? Perguntou Miguel. João hesitava, preso a raízes portuguesas. Mas uma ligação mudou tudo. Isabel informou que Manuel sofrera um pequeno infarto em Fátima, estresse acumulado. Correndo para o hospital em Lisboa, João encontrou o pai frágil na cama. Filho. Eu tive medo de te perder como perdi sua mãe. Lágrimas fluíram. Manuel admitiu, eu errei. Mas não sei como aceitar isso. João segurou sua mão, comece tentando, pai. Foi um momento de vulnerabilidade, mas não resolução total. Miguel chegou ao hospital, criando tensão. Manuel o olhou, você ama meu filho. Miguel assentiu. Então proteja-o melhor que eu. Foi um gesto de progresso, mas suficiente para a esperança. João decidiu ficar em Portugal, convencendo Miguel a recusar a oferta de Madrid por enquanto. Porém, a sociedade interferiu. Um artigo local sobre famílias divididas por orientação sexual mencionou anonimamente sua história, vazada por um primo. Isso trouxe escrutínio, chamadas anônimas, olhares julgadores. Manuel,
Recuperando-se, defendeu o filho pela primeira vez em uma reunião familiar: João é meu filho, independentemente. Mas isso custou amizades antigas. João enfrentou um dilema ético: expor publicamente para combater preconceito ou proteger privacidade. Ele optou por uma postagem em redes sociais, compartilhando sua jornada. Respostas mistas, apoio de estranhos, críticas de conservadores. Miguel o apoiou, mas alertou: isso pode custar caro. A alta tensão veio quando Manuel descobriu a postagem. Você me expôs, gritou. João rebateu: não, pai. Expus a verdade para ajudar outros. A discussão revelou mágoas profundas. Manuel via como traição, João como liberação. Nesse estágio, as escolhas se acumulavam. João pagava o preço da autenticidade com isolamento social, enquanto Manuel questionava sua fé. O amor entre João e Miguel fortalecia, mas testado por forças externas. O inverno envolvia Portugal em chuvas persistentes, lavando as ruas de Lisboa mas não as mágoas acumuladas. João e Miguel agora moravam juntos em um apartamento pequeno no Bairro Alto, uma declaração de compromisso. Mas a coabitação trazia novos conflitos, discussões sobre finanças, rotinas e o fantasma da aprovação familiar. Seu pai ainda me odeia, desabafava Miguel após visitas tensas. Manuel, de volta à Alfama, tentava se adaptar. Ele frequentava um grupo de pais de filhos LGBT em uma associação em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes. Uma mãe compartilhou: perdi meu filho por orgulho. Não faça o mesmo. Isso o fez refletir, levando a pequenos gestos, um convite para jantar, conversas neutras sobre trabalho. Mas o progresso era lento, Manuel ainda lutava com visões morais. Uma traição inesperada veio de dentro. Um amigo de Miguel, ciumento do relacionamento, espalhou rumores online, alegando que João era infiel. Isso chegou a Manuel, que confrontou o filho: veja. Essa vida traz só dor. João, inocente, investigou e descobriu a fonte. Confrontando o amigo de Miguel, ele exigiu retratação, mas o dano estava feito. Miguel duvidou momentaneamente, levando a uma briga feia. Como você pode acreditar nisso? Gritou João. Miguel admitiu: seu pai plantou sementes de dúvida. A reconciliação veio após noites separadas, com Miguel pedindo perdão. Mas o incidente destacou vulnerabilidades. A sociedade ainda via relacionamentos gays como instáveis. João enfrentou um revés profissional. Seu chefe, influenciado por clientes conservadores, o removeu de um projeto importante. Não é pessoal, mas imagem conta. Isso o forçou a considerar mudar de emprego, talvez para uma firma mais inclusiva em Porto. Miguel o apoiou: vamos juntos se preciso. Mas isso significava deixar Manuel para trás. Em uma visita a Fátima, Manuel teve uma epifania durante uma missa. Ele rezou por orientação, e ao voltar, chamou João para uma conversa sincera. Eu aceito você, filho. Mas preciso de tempo para entender Miguel. Foi um avanço, mas condicional. João aceitou, mas sentiu o peso da paciência exigida. A trama se complicou com a entrada de uma ex-namorada de João, Ana, que reapareceu pedindo amizade. Ela, agora casada, ofereceu apoio, mas Miguel viu como ameaça. Ela representa o que sua família quer. Isso levou a ciúmes, culminando em uma discussão onde Miguel acusou João de bissexualidade reprimida. João negou, mas o conflito revelou inseguranças profundas. Manuel, sabendo da tensão, tentou mediar pela primeira vez. Em um almoço em família, ele defendeu Miguel: ele te faz feliz, João. Isso basta. Surpreendente, mas genuíno. Porém, uma ligação anônima ameaçando exposição pública, talvez do amigo traidor, aumentou o medo. João decidiu contra-atacar, participando de uma palestra sobre direitos LGBT em uma universidade em Lisboa. Sua fala sobre pressão familiar tocou muitos, mas atraiu haters online. Miguel o protegeu, mas o stress cobrou. João sofreu um episódio de ansiedade grave, precisando de ajuda médica. Nesse ponto, as apostas eram pessoais. Manuel visitou o filho no hospital, prometendo apoio incondicional. Eu errei no começo. Agora, eu escolho você. Mas a recuperação de João testaria todos. O amor persistia, mas com cicatrizes. As decisões, perdoar traições,
enfrentar sociedade, definiam o caminho adiante, com alto custo emocional. A primavera florescia em Portugal, com as álias colorindo os jardins de Belém, mas para João, era tempo de confrontos finais. Com saúde recuperada, ele e Miguel planejavam um compromisso formal, talvez um pacto civil. Mas Manuel hesitava em aprovar: casamento. Isso é demais para mim agora. João pressionou: é nosso direito, pai. Apoie ou fique de lado. Uma reviravolta veio quando o amigo traidor de Miguel foi exposto publicamente por assédio online. Isso limpou o nome de João, mas revelou uma rede de preconceito em círculos sociais. Miguel, culpado por trazer o traidor, prometeu vigilância. Nunca mais duvido de nós. No trabalho, João encontrou uma oportunidade, uma promoção em uma firma progressista, mas exigindo mudança para Faro, no Algarve. É uma chance de recomeço, disse ele a Miguel. Mas isso significava a distância de Manuel, que agora dependia emocionalmente do filho. Manuel implorou: não me abandone, filho. Estou mudando por você. O dilema moral pesava: família versus carreira e amor. Em uma viagem familiar a Évora, eles discutiram abertamente. Manuel compartilhou memórias da ditadura Salazar, explicando seu conservadorismo: fui ensinado a temer o diferente. João empatizou, mas afirmou: eu sou diferente, pai. Aceite-me integralmente. Miguel, paciente, sugeriu terapia familiar. Em sessões em Lisboa, revelações surgiram. Manuel admitiu medo de solidão, João confessou ressentimento pela traição inicial. Progresso veio, com Manuel participando de um evento perito como observador. Vi felicidade ali, admitiu ele depois. Mas uma crise final testou tudo. Um parente distante processou Manuel por herança, usando a orientação de João como argumento de desonra familiar. Isso forçou Manuel a defender publicamente. Em corte, ele declarou: meu filho é honrado como é. A vitória veio, mas com custo, laços familiares rompidos. João, grato, recusou a promoção para ficar perto. Família importa. Miguel concordou, fortalecendo o laço. Eles marcaram uma cerimônia simples em Sintra, com Isabel e Manuel presentes. Manuel, emocionado, deu a bênção: seja feliz, filho. Contudo, sombras persistiam. Sociedade ainda julgava, amigos perdidos não voltavam. João refletia sobre o preço: isolamento, saúde mental abalada, mas autenticidade conquistada. Com o verão aquecendo as praias de Portugal, João e Miguel celebravam sua união em uma cerimônia íntima nos jardins de Sintra. Manuel, ao lado, sorria pela primeira vez sem reservas, um testemunho de sua transformação. Eu paguei caro pela minha ignorância, confidenciou ele a Isabel. Mas ganhei meu filho de volta. A vida prosseguia com normalidade relativa. João avançava na carreira, projetando espaços inclusivos, Miguel lecionava com paixão. Mas reflexões internas persistiam. João questionava: valeu a dor? Miguel respondia: sim, por nós. Manuel se envolveu em advocacy, falando em grupos sobre aceitação. Sua jornada inspirava, mas ele carregava culpa pela traição inicial. Enquanto você dormia, eu agi por medo. Perdoe-me sempre. A sociedade evoluía devagar, incidentes de preconceito ainda ocorriam, como olhares em restaurantes ou comentários online. Mas o trio enfrentava unidos, provando resiliência. No fim, João olhava o Tejo, ponderando lições: amor exige sacrifícios, mas liberta. Manuel, envelhecido mas sábio, via o filho florescer. E você, leitor? Acredita que perdoar uma traição familiar como essa é sempre a escolha certa, ou às vezes o corte é necessário para a verdadeira cura?